seremos abalados, não seremos abalados, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Graça e paz, pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um vídeo, da nossa série 30 dias para transformar o seu casamento. E nesse dia, nesse 9º dia dessa campanha, eu quero falar sobre algo que tem sido uma pergunta constante desde que nós começamos a fazer esses vídeos, mandar as mensagens para os casais. Muitas pessoas tem me questionado a mesma coisa e eu quero abordar esse tema. Deixa eu só colocar o violão aqui para a gente começar. O tema que eu escolhi hoje para a gente compartilhar é: alguém tem que ceder. Não tem como, querido. Para um casamento dar certo, para que uma aliança, para que uma sociedade, tudo que nós fazemos em conjunto, alguém tem que ceder. E no casamento é a mesma coisa. Para um casamento ser de excelência, alguém tem que ceder. Alguém tem que fazer algo diferente, alguém tem que abrir mão, alguém tem que ceder. E muitas vezes nós vemos essa questão do ceder como algo ruim, Tudo por quê? Por causa do orgulho. Quantos casais estão ficando dias sem conversar? Casais que estão ficando meses, até anos, sem relações sexuais. Tudo por quê? Por causa do orgulho. E a palavra do Senhor, ela nos diz, no livro de Provérbios, no capítulo 16, o versículo 18, diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Então, a palavra do Senhor, ela é bem clara. O orgulho, ele precede a ruína. Se nós deixarmos o orgulho ficar ditando as regras, as direções do nosso casamento, infelizmente, o nosso casamento vai ser um casamento arruinado. Se nós não mudarmos a nossa mentalidade, não mudarmos a nossa forma de ver as coisas, nós, infelizmente, caminharemos para a ruína. Se você quer ter um casamento abençoado, tira o orgulho de dentro do seu casamento. A palavra do Senhor é bem clara no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 6, que Deus, ele se opõe aos orgulhosos. Que isso, pastor? Deus se opõe. Aquele marido que está sem conversar com a esposa, que está sem procurar a esposa por causa de orgulho, por coisas bobas, o Senhor, ele está se opondo a você. Isso é que a palavra do Senhor fala. A esposa que está sem conversar com o marido, que não está fazendo as coisas direito, que de uma forma ou outra está fazendo alguma pirraça, a Bíblia diz que Deus está se opondo a você. Então toma cuidado com isso. Tenha cuidado com isso, porque o orgulho é algo muito sério. É algo muito sério. E quem cede não é o mais fraco, não. Quem cede é o mais sábio. É o mais sábio. Há um ditado que diz que é melhor ter paz do que ter razão. E a realidade do relacionamento da vida a dois é essa. Nós temos que buscar o quê? Viver em paz. Viver em paz um com o outro. E tem pessoas que têm colocado o orgulho na frente. Têm preferido viver através do orgulho do que viver realmente o casamento. Viver uma vida a dois que seja abençoada, que abençoe a vida dos dois. E o casamento está indo por água abaixo por causa do orgulho. A Bíblia fala no livro de 1 Coríntios capítulo 13 que o amor, ele não é orgulhoso. Então, se vocês realmente querem transformar o casamento de vocês, coloca o orgulho de lado, cede em algumas coisas. Nós precisamos que haja acordo nos casamentos. A Bíblia é bem clara em Amós capítulo 3, versículo 3.
Como andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Se o casal não concordar, não harmonizar em algo, como que eles vão caminhar juntos? Vai continuar o casamento sendo pautado pelo orgulho, e isso não pode acontecer. A palavra do Senhor, ela fala sobre o poder dessa unidade, o poder dessa união. A Bíblia fala que se dois concordarem sobre qualquer coisa na face da terra, vai ser concordado no céu. Se dois orarem por qualquer coisa, o Senhor, ele vai trazer resposta. A Bíblia fala que se duas pessoas estiverem unidas no nome do Senhor, ali ele se faz presente. Olha a bênção que é a unidade, o acordo. Então nós precisamos entender que Deus nos deu essa bênção no casamento, de poder viver em acordo, de poder viver um casamento abençoado. Às vezes, a maioria dos casais estão em desacordo por causa de coisas bobas, de coisas mínimas, e está na hora de mudar isso. Está na hora de nós vivermos as bênçãos de Deus para um casamento em acordo, para podermos andar conectados nas mesmas ideias, conectados, caminhando para o mesmo caminho, indo para o mesmo rumo, para podermos viver a diferença de Deus sobre as nossas vidas. A vontade de Deus tem que ser soberana. Acordo não é eu concordar com a minha esposa, é eu e a minha esposa concordarmos com a vontade de Deus para as nossas vidas. Porque casamento não somos só nós dois, o casamento é três. Somos minha esposa, eu e Deus, que está acima de nós dois. O Senhor primeiramente. Então nós temos que entender que casamento é um trio, é o Senhor junto com a gente, nos abençoando, nos direcionando. Então, se você quer viver um casamento abençoado, então comece a viver o que Deus diz para você viver no seu casamento. A Bíblia é bem clara no livro de Efésios dizendo: não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. E tem casal que está dormindo brigado, o marido dormindo no sofá, a esposa dormindo no quarto dos meninos. Para com isso. A orientação do Senhor para o seu casamento é o quê? Não durma brigado. Não deixe o dia terminar e vocês estarem brigados, estarem sem conversar. Resolvam o que tem que resolver. Resolva o que tem que resolver. A palavra, a orientação do Senhor é essa. E Ele faz parte dessa aliança, queridos. Ele é a parte principal. É dele que vem a força, é dele que vem a sabedoria para termos um casamento abençoado. Então o acordo, ele parte primeiramente da vontade do Senhor. Pare de querer punir o outro. Para de querer ficar punindo a sua esposa, marido, de ficar sem conversar, de sair de casa cedo e voltar só à noite, achando que você está punindo a sua esposa. Ei, você está sendo um bobão. Você está sendo um bobão. Você está jogando o seu casamento fora. Você está jogando o seu casamento fora de bobeira. Está na hora de nós amadurecermos e tratarmos as situações do casamento realmente como adultos. Poder sentar e resolver os problemas que têm que ser resolvidos. Resolver as coisas. Não é, minha esposa começou a falar na minha cabeça, eu saí de casa. Não. Peraí, amor, não vamos conversar agora. Eu estou nervoso, você está nervosa. A hora que os ânimos se assentarem, se acalmarem, nós vamos sentar e vamos conversar. Mas não é sair de casa, sair batendo na porta, falar, por isso que eu não aguento ficar nessa casa. Não, isso é atitude de criança, querido. Isso é atitude de criança. Muitas esposas que às vezes me perguntam: pastor, eu não tenho mais ânimo de arrumar casa, eu não tenho mais ânimo de fazer nada, porque ele não merece. Toda vez é eu que tenho que ficar correndo atrás, toda vez é eu que tenho que ficar perguntando como que está. Não, querido. Não. Para de ficar querendo punir o seu esposo com coisas bobas. Está na hora de realmente nós termos sabedoria. Quem faz greve é sempre o mais imaturo. Quando você está fazendo greve, seja você marido, você esposa, você está mostrando toda a sua imaturidade. Está na hora de nós sermos maduros. Eu estou cansado de ceder, eu estou cansada de ceder. O que eu faço? Porque toda vez é eu que cedo. E aí ele faz a mesma coisa, ela faz a mesma coisa. Toda vez eu cedo, eu faço as vontades dela, eu faço as vontades dele. E toda vez é a mesma coisa. Eu vou te dar um roteiro aqui. Primeiro, nós falamos no vídeo número 2, cuida de você mesmo.
Quando você cuida de você, quando a sua autoestima está mais elevada, quando quando o seu esposo, a sua esposa vê que você está se cuidando, automaticamente ele ou ela vai parar de ter aquelas atitudes erradas. Vai parar de ter aquelas atitudes erradas, porque ele vai entender, peraí, eu não posso perder essa mulher. Peraí, eu não posso perder esse marido, não. Então, automaticamente as coisas vão mudar. Segundo passo, para de se desgastar com coisas bobas. Você vai continuar brigando, nós falamos isso no vídeo 6, você vai continuar brigando por causa de coisinha, por causa de coisa boba, por causa de coisa simples. Para de brigar, de se desgastar por essas coisas. Cede. A terceira coisa, busque a direção da palavra de Deus e se posicione. Se a palavra de Deus diz que é assim, é assim. Se a palavra de Deus diz que é dessa forma, é dessa forma. Eu lembro uma vez que a minha esposa, ela prometeu de comprar algo no cartão de crédito para alguém. E eu e ela, nós temos uma conversa muito franca sobre isso, porque a Bíblia nos orienta o seguinte: se eu emprestar algo para alguém, eu tenho que estar disposto a dar aquele bem para aquela pessoa. Se eu emprestar o meu nome para alguém comprar alguma coisa e alguém não pagar, a palavra do Senhor fala que eu tenho que vender até a cama que eu durmo nela para poder pagar aquela dívida. E eu falei com ela: filha, agora nós não temos condição de pagar essa dívida. Então eu não gostaria que você emprestasse o seu nome para essa pessoa. E ali nós conversamos, nós oramos, e mesmo assim ela ainda queria ir lá para emprestar o nome dela para aquela pessoa. E eu falei com ela que de acordo com a palavra de Deus, eu não aceitava aquilo. Porque aquela pessoa, ela ainda me falou: mas ela está com o nome sujo, por isso que eu tenho que comprar para ela. E eu falei com a minha esposa: se essa pessoa ela não tem disposição nem para limpar o nome dela, quanto mais ela vai zelar pelo seu. Se ela não zela nem pelo nome dela, como que ela vai zelar pelo seu? Se der alguma complicação, essa pessoa não vai pagar essa dívida e a gente vai ter que pagar sem poder. E ali ela me entendeu, nós sentamos, oramos, conversamos com a pessoa entendeu também a nossa posição e graças a Deus ficamos bem. Então é hora de nós termos isso, chamar o cônjuge e falar: a palavra de Deus diz que as coisas têm que ser assim. A palavra de Deus diz que as coisas têm que caminhar por esse caminho. Então nós temos que caminhar dessa forma. Nós temos que viver dessa forma. Nós não podemos abrir mão de viver o que a palavra de Deus nos ensina a viver. Então não abre mão. O acordo não é uma troca, mas sim a vontade de Deus para a unidade. É a aliança funcionando como Deus planejou. Deus planejou a aliança funcionando dessa forma. É o que diz lá em Eclesiastes capítulo 4, a partir do versículo 9. Se é melhor ser 2 do que 1, porque eles terão melhor paga do seu trabalho. Se um cair, o companheiro levanta. Se quando dormir à noite no frio, um vai esquentar o outro. Se o adversário se levantar, os dois vão resistir muito mais. Então é hora de nós entendermos isso, que precisamos caminhar em acordo. E o acordo muitas vezes passa por isso, de chamar o cônjuge, chamar o marido, chamar a esposa e falar assim: a palavra de Deus diz que é assim, e eu não aceito nada mais, nada menos do que isso. Não aceito menos do que isso. A palavra de Deus diz que é dessa forma, que a nossa postura como casal tem que ser desse jeito, que a nossa postura, a nossa vida como casal tem que ser dessa forma, e eu não aceito viver menos do que isso. Tem uma conversa franca com ele, tem uma conversa franca com ela. Pastor, mas ele não é crente, ela não é crente. Eu não estou falando de religião, estou falando de princípios. Coloca esse princípio para ele, coloca esse princípio para ela e fala: é isso aqui que a palavra do Senhor nos ensina a viver e é isso que eu quero para a nossa vida. É isso que eu quero para a nossa vida, de nós vivermos um casamento abençoado. Entre em acordo, cede, abre mão das suas vontades para que a vontade do Senhor se estabeleça no seu casamento. Abre mão do seu querer para que o querer do Senhor. Alguém tem que ceder, querido. Alguém tem que ceder, minha irmã. Alguém tem que ceder, meu irmão. Então é hora de nós entendermos que se eu tenho o privilégio de ceder, eu tenho que fazer isso. Senhor, eu vou ceder para que a vontade do Senhor aconteça, para que a vontade do Senhor se cumpra. Como nós estamos falando aqui desde o primeiro vídeo, que as nossas atitudes não é para que, eu vou passar a mão na cabeça do outro, eu vou aceitar o errado que o outro está fazendo. Não, é eu tomar uma postura de realmente abrir mão, mas de não aceitar.
de não aceitar. Não, eu não aceito isso. Ó, a minha posição é essa. Eu posso até ceder, mas eu não abro mão. Não abro mão. Vou ceder agora, mas eu não abro mão de nós termos essa postura, porque a Bíblia diz que temos que ser assim. A Bíblia diz que temos que ser dessa forma. Faça a diferença no seu casamento. Seja você a ferramenta de Deus para transformar o seu casamento, em nome de Jesus. Amém? Amém? A partir desse vídeo, eu quero lançar um pequeno desafio. Qual o desafio, pastor? Eu quero que hoje, você vendo esse vídeo agora, você dê um abraço no seu cônjuge. Mas não é um abraço de, só aquele abraço. Não, um abraço de 1 minuto. Quero que você fique 1 minuto abraçado com ele, abraçado com ela. E depois comenta. Fala aqui no vídeo, me manda no WhatsApp. O que você achou? Fez diferença? E eu tenho certeza que vai fazer diferença. Eu quero que você dê um abraço nele, um abraço nela, de 1 minuto. Chama ele, chama ela, fala assim, ó, me abraça aqui. E fiquem 1 minuto abraçados. Não precisa falar nada, não precisa orar por ele, orar por ela, Nesse momento não, Eu creio que você tem orado pelo seu casamento, mas a ideia agora é dar um abraço. Dê um abraço nele, um abraço nela e deixe o Espírito Santo fazer a obra. Tá bom? Esse é um desafio prático para a gente colocar em prática. Alguém tem que ceder. Se for você, dê glória a Deus por isso. Tá bom? Que Deus te abençoe. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida em nome de Jesus. Um forte abraço.